No vídeo de hoje, eu vou trazer algumas informações de um estudo que foi feito pelo Hospital John Hopkins nos Estados Unidos. E eles trazem uma informação muito interessante de 4 coisas que nós podemos mudar na nossa vida nesse processo de envelhecimento para que a gente viva mais, ok? Então, vamos para o vídeo. Então, como eu tinha falado para vocês lá no início da apresentação, foi feita uma pesquisa pelo Hospital John Hopkins com mais de 6.000 pessoas, entre homens e mulheres, e as pessoas que adotaram essa prática de deixar alguns hábitos e adotarem outros, viveram muito mais e tiveram uma redução de 80% de todos os tipos de doença. Então, é um estudo muito importante. Então, esse estudo que foi feito com essas pessoas, que acompanhou esses mais de 6.000 pessoas, vai trazer para nós 4 dicas. E que o ideal, obviamente, é que nós adotemos as 4 dicas para podermos ter 80% de chance de adoecermos por qualquer doença, né? Para diminuir as nossas chances de mortalidade, tá? O primeiro hábito que eles preconizaram, muito importante, não fumar. Eu me lembro de uma entrevista que o Dr. Drauzio Varela deu, dizendo que se fosse para você escolher entre não fumar e não fazer exercício, se fosse só um dos dois, era melhor que você fumasse e continuasse fazendo exercício, porque o sedentarismo é muito prejudicial para a saúde, mas o exercício vai entrar depois. Então, o primeiro hábito elencado pelo Hospital John Hopkins foi esse: não fumar. Por quê? Porque o cigarro ele vai afetar não somente o nosso pulmão, né? Nós poderemos ter doenças, câncer, por exemplo, na garganta, na boca, no estômago, não é só no pulmão. E também afeta nossas artérias coronárias, aumentando a chance de você ter um evento cardíaco. O cigarro não só aumenta a possibilidade da incidência de doenças cardíacas, como outras doenças vasculares, como o AVC. O segundo hábito que nós devemos ter é mantermos um peso saudável. O que seria um peso saudável, né? A gente calcula isso através do índice de massa corporal, que existe uma fórmula. Eu vou colocar aqui a fórmula para vocês, se vocês quiserem calcular o seu. Mas se você entrar na internet também, existem vários sites que você coloca lá seu peso e a sua altura e ele vai te dar ali nessa fórmula matemática qual é o seu índice de massa corporal. Lógico que se a gente quiser ter mais precisão, a gente poderia consultar um nutricionista ou um médico que tivesse uma balança de bioimpedância, que ele vai medir exatamente a quantidade de gordura, de água, de massa muscular no seu organismo. Mas de um modo mais simples, se você utilizar essa fórmula ou entrar no site e procurar lá índice de massa corporal para você calcular o seu, você vai ver. E qual que é o ideal? Que a gente mantenha isso abaixo de 25. Acima de 25, essa relação, você já é considerado uma pessoa com sobrepeso. E aí vai passando de níveis, né? 35, 40 para obesidade e até obesidade mórbida. Então, 25 é o limite, né? O ideal é que a gente tivesse um pouco menos ainda, mas manter-se nesse equilíbrio ao longo da vida é muito mais saudável. O terceiro hábito seria realmente a atividade física, né? Pelo menos 30 minutos por dia. Eu não consigo caminhar 30 minutos direto. Você consegue caminhar 10 minutos, depois na hora do almoço mais 10 e à tarde mais 10? Mas não vai dar o efeito de perda de peso ou de gordura se a gente fizer fracionado. Mas para o organismo isso já vai ter um resultado. Então é muito importante que você faça minimamente 30 minutos de atividade física por dia. O ideal seria 1 hora e dependendo da pessoa, se quer perder peso ou corrigir alguma outra questão de colesterol alto no seu organismo, talvez tenha que fazer
mais tempo, mas minimamente 30 minutos por dia. Você faz 30 minutos de atividade por dia? O quarto hábito que vem nessa pesquisa é alimentação mais saudável. Então, comendo mais frutas, mais vegetais, castanhas e diminuindo alguns alimentos, como o açúcar, o carboidrato simples. Então, diminuir as coisas que a gente já sabe ali, que já estão um pouco bem bombardeadas pela mídia, né? Que é o açúcar, o sal, a farinha branca. Então, diminuir esses alimentos e acrescentar na nossa dieta alimentos mais ricos em nutrientes, como as frutas, os legumes e os grãos. Principalmente, diminuir o consumo de carne vermelha para quem ainda come carne. Eu sou vegetariana, mas algumas pessoas que ainda têm dificuldade para deixar a carne, então trocar um pouco o tipo de carne que está comendo. Embutido, então nem pensar, né? Porque os embutidos eles aumentam muito o risco de câncer. Então nós não devemos ingeri-los, né? Um outro vídeo a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão dos alimentos animais, mas não é o foco de hoje. Hoje o foco são esses 4 hábitos para que você diminua em 80% a sua chance de ficar doente. Então vamos relembrar os 4 hábitos elencados por esse estudo, para que a gente possa diminuir a nossa chance de ficar doente nesse processo do envelhecimento. Então, o primeiro hábito, não fumar. O segundo, manter um peso saudável ao longo da vida. E se você está acima do peso, então vamos correr atrás para diminuir um pouco esse peso. O terceiro é fazer atividade física. E o quarto, manter uma dieta mais saudável. São coisas muito simples da gente mudar na nossa vida. Mudar de hábito é tão difícil? Sim, para algumas pessoas é muito difícil mudar o hábito alimentar, começar a fazer um exercício, e isso, consequentemente, vai manter você num peso saudável. Acho que o não fumar, muitas pessoas já não fazem, né? Mas para quem fuma, é um hábito também difícil de ser abandonado. Mas muitas pessoas não são fumantes, mas elas não conseguem ter um controle sobre seu apetite e acabam comendo muitas coisas que não são saudáveis. E aí, um outro vídeo, eu vou falar para vocês sobre quais alimentos são os verdadeiros vilões para a nossa saúde. Tem um vídeo já no nosso canal, vou deixar aqui a indicação dele, que eu falo exatamente sobre uma alimentação mais saudável para o processo de envelhecimento, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo!